Olá, público da ID Compliance, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está iniciando então mais uma transmissão. Vamos falar sobre a questão das ferramentas de gestão da qualidade, né? A gente está com uma demanda aí de falar sobre ferramentas de gestão da qualidade. Então, esperando um pouquinho o pessoal entrar. Oi, Evelyn. Aproveitando que tu tá aqui comigo, perguntar se tá bem o áudio. Aqui em casa tá trancando um pouquinho a conexão. Se o áudio tá bom, se a transmissão tá boa, se estão me ouvindo bem, pra gente começar a falar sobre gestão da qualidade, que vai ser um tema aí pro mês inteiro das consultoras da ID Compliance, falar sobre gestão da qualidade. Aproveitando, abrindo esse canal para pedir pro pessoal colocar, né, sempre que possível, perguntas que a gente vai estar respondendo aí para o pessoal, todas as questões que envolvem ferramentas da qualidade. Então, eu vou abrir os trabalhos aqui falando hoje sobre marketing. Depois, na semana seguinte, a gente vai falar sobre a questão legal das ferramentas de gestão da qualidade, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista financeiro, fluxo de caixa, tudo que ajuda aí o pessoal a fazer uma gestão melhor, com uma qualidade maior, né? Então, eu sou consultora de compliance na área de marketing. A ID Compliance é uma ferramenta aí, é uma empresa, né? Uma gestora para as empresas que traz solução não só na área de marketing, mas também na área financeira, na área contábil, na área jurídica, especialmente olhando para processos de gestão da qualidade. Então, por isso que a gente começa a abrir uma série de conteúdos, abrir uma série de conhecimento, né, para o mercado, para o público, em função da qualidade. Então, como a gente está de quarentena em casa, né, trabalhando, de vez em quando pode ser que haja barulho de gato, cachorro, filhos, mas tá tudo certo, né? O importante é a gente estar passando conhecimento, é para isso que a gente está aqui. A questão de hoje, ferramentas da qualidade. Oi, Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite. Rodrigo aí também, nosso parceiro da ID Compliance, na parte de marketing, né? Mas no quesito de design, no quesito de gestão também. E falando de ferramentas de gestão, vamos abrir os trabalhos então. Eu sou a Aline Wolff, trabalho há 15 anos com marketing e imprensa, né? E não só trazer o olhar, dos gestores sobre que ferramentas são utilizadas e recomendadas para o uso do marketing, mas também em relação ao que pode ser feito, né, em termos de produtividade. Então, assim, quando a gente fala em gestão da qualidade do marketing, a gente tem que olhar para alguns aspectos. O primeiro deles é a questão da produtividade, né? Que são as tecnologias, a inovação e as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje para acelerar processos de produção mesmo. O que torna aquele trabalho de marketing profissional, o que faz a diferença entre tu ter conteúdos amadores, uma estratégia de marketing com conteúdos amadores e profissionais. Porque como a gente está vivendo numa era de comunicação onde o marketing de qualidade, aquele marketing que interage com o público através de múltiplas plataformas, e também um marketing de qualidade, né, que requer eficiência, requer um requinte, requer uma proatividade dos seus gestores em dialogar e interagir o máximo possível com pessoas, com o público, a gente precisa sim ter nas mãos ferramentas que medem isso, ferramentas que otimizam essa produção, ferramentas que qualificam o nosso relacionamento com o nosso cliente. E no processo aí a gente vai explicar um pouquinho por que e como isso funciona. Então, a primeira coisa, o gestor, ele tem que estar ciente quando ele não precisa botar a mão na massa, ele não precisa operar com todas as ferramentas, mas ele precisa saber que elas existem e ele precisa saber, os gestores das empresas precisam saber, ter conhecimento do que as ferramentas são capazes de fazer para os negócios deles. Porque, incrivelmente, a ignorância em relação a essas ferramentas de gestão da qualidade, elas vão apontar, é o que vai resultar em diferença no resultado do cliente. E quando eu falo resultado, é conversão de venda mesmo. Pode ser que ele tenha os outros objetivos e metas, mas quando você tem ferramentas adequadas de gestão de qualidade, você consegue resultados muito melhores, você consegue performar. Não só porque você consegue olhar onde está tendo gap de erro e alinhamento adequado,
mas também porque as coisas são otimizadas também e a tecnologia e a inovação está aí para nos ajudar nesse sentido e ajuda. Tudo que você pode imaginar hoje em termos de gestão, acredite, há aplicativos, há softwares, há plataformas disponíveis para isso. Então, a primeira questão das ferramentas de gestão de qualidade para o marketing é a produtividade, é a questão dos resultados, né, de tu avaliar os resultados e poder gerir esses resultados, e também as ferramentas de gestão de projetos. Então, ferramentas de produtividade, tecnologia, ferramentas de gestão, gerência do projeto e ferramentas que olham os resultados. Eu vou explicar um pouquinho a diferença de cada uma delas e até dar alguns exemplos que provavelmente alguns gestores já conhecem, de repente apontando o que pode se esperar ou não de algumas ferramentas. As ferramentas de produtividade, elas, por exemplo, a gente tem ferramentas aí que performam mais um site, no sentido de SEO, né? Aquelas palavras-chave, aquelas tags que ranqueiam mais. Então, a gente tem ferramentas que turbinam o site para as pessoas poderem achar melhor teu site nos motores de busca. A gente tem ferramentas de gestão de redes sociais, onde tu consegue agendar teus posts, tu consegue otimizar, adaptar eles em múltiplas plataformas, tu consegue uma ferramenta só enxergar quais são todas as suas mensagens inbox, né, que o público está demandando de ti. São exemplos de ferramentas de produtividade práticas, né? Você tem, por exemplo, também ferramentas que olham pesquisas, ranqueiam pesquisas, onde as palavras-chave estão em alta, são todas ferramentas que ajudam a sua produtividade, né? Google Trends é uma delas, ferramentas de automação que você consegue, como exemplo, desenvolver uma série de mensagens e automatizá-las para elas serem entregues para os seus clientes por e-mail, ou por SMS, ou por WhatsApp, ou pelas redes sociais. Então, você tem uma série de robôs aí que ajudam, e tudo isso são ferramentas de gestão de marketing para produtividade. No que você precisar pensar, você encontra. Depois disso, como eu disse, você tem aquelas ferramentas da qualidade de marketing que te organizam a gestão do teu projeto, né? Uma delas, por exemplo, que eu gosto de usar muito, é o Trello, a própria planilha do 5W2H, que é onde você coloca as suas ações, suas tarefas, o custo daquelas tarefas, o prazo, quem é responsável por elas, como resolvê-las, né? Por que resolvê-las. São ferramentas de gestão mesmo de projetos de marketing. Não só de marketing, né? Também muito utilizadas em projetos administrativos, mas aqui no marketing a gente não abre mão delas. A gente tem algumas plataformas, softwares maravilhosos. Eu não gosto muito de fazer propaganda, né? Até para não ser injusta, porque realmente o mercado tem muitas possibilidades. Mas você tem uma série de ferramentas aí, Bitrix 24, por exemplo, que te dão um suporte de você criar tarefas, delegá-las, criar prazos, timings de entrega, onde essas ferramentas também trabalham com uma espécie de Kanban, integradas até com outras plataformas como o CRM, onde te dão um funil de vendas, te marcam quem é que o momento e a hora de fazer um contato com algum cliente ou com algum fornecedor. Então, na ferramenta de gestão de projetos, você tem muitas opções que a administração também usa e o marketing também usa, obviamente. E depois, por último, você tem o leque de ferramentas de gestão da qualidade para o marketing, que são os resultados, os relatórios, as análises de resultados, que é uma das coisas mais importantes, né? Então, quando o Google Analytics é uma maravilhosa, uma das mais utilizadas, ela é extremamente importante, porque ali você consegue medir toda a campanha que você faz. Isso é extremamente importante, porque o marketing é uma logística, especialmente o marketing digital, é uma logística de integração com o seu cliente, que você precisa estar continuamente, em tempo real, olhando para esse caminho que o seu cliente faz, onde é que ele performa, onde é que ele não performa, onde é que ele erra, e a partir desse olhar você consegue fazer os ajustes necessários. Então, uma ferramenta maravilhosa que integra muitos resultados, né, de marketing é o Google Analytics, porque ali você consegue colocar as campanhas que vêm das redes sociais, as campanhas que vêm do próprio Google, as campanhas que são orgânicas diretamente para o site. Você consegue otimizar ali o perfil do seu público-alvo, você consegue analisar em termos de horário de acesso, melhor dia de acesso, e
tudo isso é muito importante para o desempenho de uma campanha. O Google também, o Google Suite, ele tem muitas ferramentas internas, né? Tanto de Docs, de Excel, como de gestão mesmo, né? E o analista é só uma delas. O Campaign URL, por exemplo, você consegue em todas as campanhas que você criar, personalizar um endereço, www. alguma coisa, onde você conecta com o Google Analytics e aí ele consegue rastrear. Então você consegue colocar tags de rastreamentos, né? E integrar também com as ferramentas de gestão de projetos que eu estava comentando anteriormente. Porque essas ferramentas de gestão de projetos, você integrada com o Analytics, por exemplo, você consegue entender a sua conversão. Dentro do seu funil de relacionamento com o seu cliente, dentro do estágio do seu projeto, você consegue entender a performance, a conversão dessa relação com o seu cliente. Isso é muito importante. Que cai depois no que a gente mais precisa, é fazer uma análise de tudo isso e gerar relatórios de tudo isso para a gente entender, no final das contas, fazer uma análise de retorno sobre investimento e entender qual é a campanha que a gente está, quanto que a gente está investindo em cada campanha e qual delas está retornando mais em nível de porcentagem. Se eu invisto R$100 numa campanha de marketing, eu preciso saber qual que está convertendo 150, 200 ou qual que não está, qual que está me onerando, né? Então, todas as ferramentas, no final das contas, elas servem para isso, para dar velocidade para a produção, para dar profissionalismo para a produção e também para que você consiga acertar e realinhar as demandas de marketing. Então, por exemplo, um item que tem que estar nas ferramentas de relatório de análise é o custo de impressão, o custo por lead, o seu custo de campanha, né? Você faz uma campanha, coloca e impulsiona ela, divulga ela, viraliza para o seu público, você tem que saber quanto você investiu e você tem que saber quanto que está retornando, né? E esses valores têm que estar nas tabelas, esses valores têm que ser analisados, né? Então, você tem que saber quanto custa o seu lead, você tem que saber o tempo que leva para você converter um lead, né? Um lead, que é um possível contato, um potencial cliente seu, ele pode custar 5, 10, 20 reais, tá tudo bem, desde que retorne mais do que isso. E você tem que analisar o tempo de retorno também para você poder colocar a sua campanha, a sua estratégia de marketing dentro de métricas, poder fazer cálculos em cima do que você precisa ou não. Então, se você sabe, através de toda essa gestão, onde você está performando e como e quando e quanto custa cada performance, você consegue entender que uma campanha ele é capaz, com 150 reais, 200 reais, 300 reais, te traz tantos leads que depois de um tanto tempo fazendo tal trabalho, 2, 3 convertem. Então você tem condições de saber quantas campanhas você tem que desenvolver, ou quanto dinheiro você tem que aplicar, ou quanto tempo você tem que esperar para chegar numa meta desejada. Então essa análise de metas, trabalhar com metas no marketing é extremamente importante para uma gestão de qualidade, né? Então a gestão de qualidade ela inicia, recapitulando, né? Uma gestão de marketing ela inicia lá nas ferramentas de produtividade, que aceleram a produtividade e dão profissionalismo a essa produtividade. Elas passam pela ferramentas que performam anúncio, ferramentas que performam automação de relacionamento com o cliente, ferramentas que potencializam seu site, ferramentas de gestão de redes sociais. Então, são exemplos de ferramentas de produtividade, tá? Na prática, no dia a dia, com seus fornecedores. Então, elas começam lá para dar um profissionalismo de tempo de resposta para o cliente, de automação de resposta, que faz sim diferença, que deixa seu post, sua campanha, sua landing page, seu conteúdo refinado, rebuscado. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa inicia lá no profissionalismo, na técnica, nas ferramentas de técnicas, né? Elas passam, então, pelas ferramentas de gestão de projetos, né? Ou seja, das ações do dia a dia, você tem que estar integrado com uma gestão macro, uma estratégia macro de marketing. Um bom Excel ajuda, resolve, mas eu citei algumas ferramentas que as pessoas usam, Plânio, existem várias, tá, gente? Depois eu vou deixar meus contatos disponíveis, e até aqui pelo próprio canal da ID Compliance, Inbox. Como eu disse, é complicado a gente ficar citando muitos nomes de ferramentas, mas a gente pode analisar cada caso, caso a caso, e Inbox orientar melhor quais são as ferramentas mais indicadas para cada caso. Até porque cada ferramenta ela tem sua complexidade, é complexa, né, do seu jeito, mas tem as suas soluções, seus custos também, dependendo do número de colaboradores envolvidos. Então, muitas variáveis a gente tem que avaliar para escolher uma ferramenta.
Mas como eu disse, o mercado hoje, ele oferece soluções para qualquer tipo de gestão e qualquer tipo de necessidade, para microempresas, para médias empresas e grandes empresas. Então, das ferramentas de produção, você integrar a sua rotina com um projeto macro, onde ferramentas de gestão de projetos mesmo consigam te dar suporte, acompanhar, inclusive na questão do diálogo interno com seus fornecedores, o que está acontecendo, a prestação de serviços, é muito importante. Porque sim, se você não tem uma gestão de qualidade, um processo, na verdade gestão de qualidade é processo, essas ferramentas elas te dão otimização e processo. Quando você não tem um processo bem alinhado com seus fornecedores sobre as estratégias e as ações de marketing, elas se perdem, porque você começa a trabalhar no marketing, você começa a entender que é bastante complexa a logística, que vai desde a produção, desde você entender qual é a dor do seu cliente, desde você dialogar com o seu comercial, da onde o seu cliente entra no seu processo de atendimento, a logística, a jornada que ele faz na sua empresa, da ponta onde ele entra até onde ele sai, isso tem todo um caminho que é marketing. E esse processo ele tem que estar mapeado em ferramentas de gestão, porque muitas vezes para te dar sequência numa ação com o cliente, você depende de uma ação anterior. Você pode conectar um projeto de marketing no outro, fazer o cliente, fazer uma campanha para captar aquele cliente, depois fazer outra campanha para se relacionar com aquele cliente, depois fazer outra campanha para vender algo para aquele cliente, depois fazer uma campanha para analisar, fazer o pós-venda com aquele cliente, depois revender algum produto com ele e assim fazer a roda girar. Então, você pode ter múltiplos projetos dentro de uma ferramenta de gestão de projetos. É extremamente importante. E, por fim, eu classifiquei as ferramentas de gestão de marketing como naquelas também de análise de resultados de relatórios, que também é de extrema importância. Todas são de extrema importância. E para cada necessidade de marketing, porque marketing, a gente está falando em gerar conteúdo, a gente está falando em fazer posts, em design, em edição de vídeo, a gente está falando em múltiplas ações dentro de marketing, relacionando com o cliente de várias formas. É bastante complexo. Então, gerir tudo isso em termos de resultados é tão importante quanto as outras etapas. Então, você tem as ferramentas de produção, você tem as ferramentas de gestão de projeto e você tem, por fim, as ferramentas de análise de relatórios, para você saber onde é que você está acertando, onde é que você não está, e ter segurança onde é que você tem que colocar o seu projeto, o seu dinheiro naquelas ações e onde você tem que, daqui a pouco, dar um tempo e criar uma nova campanha, uma nova ação. Marketing é teste, então, quanto mais campanhas vocês fizerem, melhor. Qualquer campanha de marketing, nem que seja um anúncio simples, faça 10 anúncios e nos 3 primeiros dias avalie qual que está performando mais, trava aquela campanha que não está performando, realoca o recurso para que está performando. E como é que você faz isso se você não tem uma planilha de base de dados de conhecimento, né? Então, a gente sempre diz para o cliente que a primeira semana de qualquer campanha é mais para a gente entender o comportamento, a resposta do consumidor e quais são as métricas daquela campanha, né? Para a gente poder usar ela como base para as próximas campanhas. Então, é super importante você ter ferramentas de análise de resultados. Aí eu citei a mais utilizada, que é o Google Analytics, né? Que você pode integrar com uma série de outras que você utiliza no marketing para você estar olhando aí o comportamento do seu cliente dentro das suas campanhas. Espero que tenha... Eu acho que é isso em termos de ferramentas de marketing. Como eu disse, a gente está iniciando aí um trabalho de trazer conteúdo, trazer conhecimento para os nossos gestores da ID Compliance. São todos processos. A ID Compliance ela é uma empresa que trabalha com muitos processos. Na parte do marketing, a gente também tem muitos processos. Não só do que antecede o marketing e alinha o plano de negócio com o marketing, como análise de mercado mesmo, personas, dores, plano de negócios, metas, objetivos. Mas na ação prática, a gente também tem os processos de uso dessas ferramentas da qualidade para que o cliente seja munido aí de relatórios e nós também, enquanto profissionais, termos a certeza de que a gente está desenvolvendo um marketing que seja ok para o cliente, que esteja ok no ponto de vista de necessidades do cliente, né? E nada melhor do que ter esses dados, ter essas estatísticas tanto de mercado quanto internos. Isso é extremamente importante. Integrar dentro de uma logística, dentro de um processo, dentro de um planejamento, dentro de uma estratégia, todos esses recursos que hoje a gente tem disponíveis, né? Então, gestão da qualidade é isso, é processo. Dentro do marketing, a gente tem muitos processos. E a gente olha para o cliente, são processos que tem a ver com o cliente e tem que estar conectados com as metas, né, da empresa que a gente está atendendo. Então, o bom e velho Excel, para quem não tem acesso a esses recursos,
tá muito bem, só que eu tenho certeza que os gestores de marketing hoje, todos, eles estão muito conectados em cima da inovação e da tecnologia. Novamente, nem todo mundo que trabalha com marketing tem que estar ciente de todas as ferramentas, mas os gestores eles têm que estar cientes e os times de produção também têm que estar cientes de que hoje a gente tem disponível todos os recursos que a gente precisa. Basta pesquisar, basta procurar e encontrar aquilo que faz mais sentido para o nosso projeto naquele momento. Porque, como eu sempre digo, marketing é criação, né? Então, a gente tem que, para fazer uma boa gestão de qualidade, a gente tem que criar e medir. A gente tem que criar, medir e fazer melhoria contínua. Esse é um processo de qualidade. Criar, medir, implementar e fazer melhoria contínua. Sempre trabalhar com melhoria contínua. Se você não tem relatórios, se você não tem ferramentas que dão suporte, você não consegue fazer a melhoria contínua. Isso é bastante complicado. Então, mais uma vez, eu quero abrir, a partir desse momento, os trabalhos aqui, né, da ID Compliance em termos de transmissão de conteúdo. Hoje eu estou falando sobre ferramentas de gestão da qualidade para o marketing, mas nas próximas semanas as outras consultoras da ID Compliance, cada uma em sua área, legislação, financeiro, vão estar dando outras dicas de como utilizar as ferramentas de gestão da qualidade nos seus setores, né? E mais uma vez eu me coloco à disposição para inbox. Eu vou deixar meus contatos também, eu vou salvar essas dicas aqui ali no feed da ID Compliance e colocar meus contatos também, me chame em inbox para estar questionando sobre quais ferramentas são mais adequadas para o seu negócio, para que a gente possa estar ajudando os gestores, né, a performar mais, que é o objetivo da ID Compliance. Então, obrigada, viu? Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Semana que vem tem mais live aí com as outras consultoras da ID Compliance. Um grande abraço.